assim que a gente tem produzido as nossas fraquezas como se fosse força. A gente traduz dessa forma. Porque a gente, da maneira que nós aprendemos a nossa cultura, a gente se posiciona segundo aquilo que a gente, e não segundo a Bíblia, segundo a palavra. E o nosso livro de comportamento é esse aqui. Nós temos que nos comportar segundo o que está escrito, e não segundo a nossa cultura. Nossa cultura fala muitas coisas relacionadas ao homem, principalmente hoje em dia, que não é verdade. Uma cultura que deixa o homem afeminado, que tira ele do contexto bíblico. Então nós somos aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que a nossa cultura tenta produzir em nós. Mas tudo isso está relacionado ao ouvir. Ao ouvir a mensagem correta. Então o homem, enquanto ele esteve no jardim, ele ouviu de Deus, o Pai, aquilo que era necessário para ele ser homem. E para a mulher ser mulher. Mas isso deixa bem claro. Macho e fêmea. Os filhos. Então, a partir do momento que eu deixo de ouvir a Deus, que foi o caso do nosso pai Adão, porque o pai não tinha problema de estar ali todos os dias no jardim para que pudesse trazer instrução para o filho. Que a Bíblia diz claramente: Adão, filho de Deus. Filho. Então, o Adão não teve um pai humano, ele teve um pai. E esse é o nosso pai. Então, quando nós deixamos de ouvir a instrução direta daquele que sabe, nós vamos ser instruídos por nós mesmos. Esta é a grande questão que nós vivemos hoje. A gente deixa de ser instruído pela palavra para ser instruído pela cultura, que tem influenciado de uma maneira poderosa. E assim a gente acaba não sendo transformado de dentro para fora. A gente aprende a vestir uma capa, uma máscara, e a gente vive de acordo com o ambiente que nós estamos inseridos, a gente reage. Na igreja a gente é uma pessoa, no trabalho é outra, lá na casa é outra, e assim por diante. Nós acabamos sendo, como chama aquele bicho que muda de cor? Camaleão. É isso aí. De acordo com o ambiente, a gente veste a cor. Mas não é isso. Nós temos que ser uma pessoa só. Nós temos que ter apenas uma face na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, porque o nosso culto a Deus não pode durar 2 horas, ele tem que durar 24 horas. Nós temos que cultuar a Deus e glorificar Ele no tempo todo. Se a mesma pessoa, na igreja, na fazenda, no carro, nós temos que ser a mesma pessoa onde a gente estiver, nós temos que ter esta compreensão. Mas para isso tem uma palavra-chave: ouve. Vamos ver a palavra? Tiago capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é a palavra-chave que nós temos uma dificuldade tremenda de ser inserido dentro dela. Pronto para ouvir. Como é que eu vou aprender a ouvir? Como é que você consegue aprender a ouvir? Ouvindo a Deus. Se a gente não consegue ouvir a Deus, eu não consigo ouvir a minha esposa, eu não consigo ouvir a minha filha, eu não consigo ouvir o meu amigo, e muito menos o meu inimigo. E eu preciso ter uma interação com todos esses. Eu preciso estar inteirado, em dar ouvido ao que a minha esposa diz, ao que o meu filho diz, ao que o meu amigo diz e ao que o meu inimigo. Porque tudo isso
isso faz parte do meu ciclo. Eu tenho amigo, eu tenho inimigo, mas os inimigos também fazem parte. Porque a partir do momento que eu não consigo ouvir meu amigo, eu vou ouvir meu inimigo? Vou dar ouvido àquilo? Se eu não consigo ouvir a Deus, o que eu posso oferecer? Meu ouvido saiu para quê? Para ouvir a mim mesmo. Foi aquilo que nós já ouvimos aqui hoje. Então, se nós não temos capacidade de estar ligado nesse entendimento, se eu parei de ouvir a Deus, meu ouvido não serve para mais nada. O meu ouvido não serve para ajudar ninguém, porque eu me tornei auto-independente. Ele acabou. Sou eu que vou dar as cartas, sou eu que vou mandar, sou eu que vou. E eu não ouço mesmo. Não vou ouvir. Então, esse tem sido o grande problema dos homens. O homem não consegue ouvir. Ele chega em casa, a esposa vem falar alguma coisa, está entrando aqui, eu vi saindo ali. Irmãos, e aquilo que o Luiz falou, é uma falta de misericórdia, falta de compaixão, quando você deixa de ouvir. E muitas vezes, você está ouvindo, você até para falar, é uma lei de Deus, então eu vou parar para ouvir, mas não tem. Você não está ligado, você não está ouvindo, você está com pressa de acabar logo aquilo. Para logo de falar, sabe? E você já quer dar uma resposta, uma resposta pronta, que não é nem aquilo que realmente é, porque você não está ouvindo de maneira como Deus te ouve. Todo mundo não quer ser ouvido por Deus, mas a palavra de Deus diz uma coisa muito séria: quando a gente para de ouvir o pobre, até as nossas orações são rejeitadas. Provérbios 19, estão me falando para ler aqui agora. Quem é o pobre? É aquele que está precisando de você. Não estou falando de pobreza física, não. Pobreza, ele está precisando dele que seja ouvido. Ele está precisando que você escute ele. Ele tem uma necessidade, ele é um pobre. Ele precisa que você preste atenção no que ele tem para você. E esse pobre muitas vezes é a sua esposa, é o seu filho, que quer a sua atenção, e quer que você pare um pouquinho para ouvi-lo. Não, mas você está tão cheio que não está ouvindo, porque há muito tempo você parou de ouvir a Deus. Então a palavra de Deus diz o quê? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se a gente parar de ouvir o Espírito, o nosso ouvido não serve para mais nada. Se você parou de ouvir a Deus, você para de ouvir o que é necessário. E se você parou de ouvir aquilo que é necessário à tua volta, você não tem mais o que oferecer. Teu coração começa a fazer aquilo que o pastor Mário falou, começa a ficar frio, e a tua cabeça começa a esquentar exageradamente, a tal ponto de você se perder o equilíbrio, não ser o homem que Deus deseja que você é. Você não cresce, você para de ter maturidade, começa a viver a mesmice, e tudo isso se torna uma canseira e um enfado para a vida do homem. Então essa é a natureza, simples. Então é que a palavra diz: portanto, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Tem alguma coisa que fala? Para tudo, vai ouvir. Senta, vai escutar. Não, mas a gente está ouvindo, irmãos, num desespero. A gente não tem calma para ouvir. Não é assim? Talvez você não fale, mas fala logo, vai. Fala logo, despeja aí. Não é com calma, não é com doçura, não é com entendimento. E se você não ouvir ligado na cabeça, você não tem resposta. Você vai dar uma resposta sua mesmo. Quantas, estou falando de mim, irmãos, quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes eu não agi assim? Mas eu acrescentei trabalho para mim depois, porque eu não tive resposta dele. Ele sendo meu cabeça, eu não me liguei. Porque quando a pessoa está te consultando,
querendo que você ouça, você tem que estar ligado nele e falar assim, Senhor, o que eu vou responder? E você em silêncio, ouvindo, dizendo, Pai, dê uma resposta que salva ele, que cura ele, dê uma resposta que tira dessa situação. E eu não tenho resposta. Então ele está falando, eu estou ouvindo o que ele está falando, mas só que o meu coração está ligado no Pai. Voltado à origem, é aquilo que Adão precisava continuar fazendo. Então quando eu volto para o Pai, ouvindo Ele, eu estou te ouvindo, e tem uma resposta, irmão, que olha, que você fala, você é surpreendido pela resposta que você vai dar, porque Ele te deu a resposta, você está ligado nele, então Ele te deu a resposta que cura você e cura a pessoa que você está ouvindo, porque você sai dali e fala, meu Deus, que coisa boa, é ter essa ligação, porque quando a gente não tem essa ligação, a gente fala, isso aí, sabe, e dá uma resposta assim, para de bobagem, não liga disso não se preocupa, não é assim. Será que Deus não tem uma resposta correta para aquilo? Mas o grande problema está que a gente não está ligado naquilo que fala, nós não estamos ligados naquele que orienta. Então a palavra diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da esposa. Você viu a hierarquia? Se nós não estivermos alinhados nesse entendimento, se Deus é o cabeça de Cristo, o que Cristo fez? Ele não ouviu o Pai em todo o tempo? Lá diante do túmulo de Lázaro, Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Olha aí, o Filho ouvindo o Pai. Cristo é o cabeça do homem. Eu preciso ouvir o homem, ouvir o Cristo. Se ele é o meu cabeça, eu preciso ouvir Cristo. Se a minha esposa vem falar comigo, é porque ela sabe que eu sou o cabeça dela. Ela vem buscar em mim o conselho, ela vem buscar em mim a ajuda. E muitas vezes o que eu faço é indiferença. Eu não tenho essa graça, esse entendimento de ouvir, de escutar, porque o meu relacionamento com o cabeça, que é Cristo, está desvirtuado. Então essa é a natureza, irmãos, da hierarquia que Deus designou. Se a minha vida não está pautada na palavra, como ela ensina, eu estou gerando problemas. E muitas vezes um grande problema de uma família é o homem. E porque se ele não entender, ele quebra tudo. Se o homem não estiver posicionado no seu lugar, alinhado, foi aquilo que o Josué estava comentando naquela hora, o problema começa a acontecer nos filhos. A primeira coisa que começa a sofrer o dano é os nossos filhos, porque eu parei de ouvir. Aí a minha filha começa a ficar rebelde, meu filho começa a agir dessa forma, porque eu perdi um alinhamento. Enquanto você estiver alinhado com Cristo, a sua esposa está alinhada com você, e automaticamente teus filhos estão também debaixo da mesma graça. É uma dependência que começa do alto e desce até nós, e isso gera família estruturada, gera uma família centralizada em Deus, uma família que é exemplo para outras famílias. É fácil fazer isso? Só precisa de uma coisa: o homem entrar no lugar dele. Se o cabeça voltar para o lugar, as coisas começam a centralizar. Essa é a dificuldade dos lares sendo destruídos em nossos dias, porque o homem parou de ouvir a Deus, e ele não ouvindo a Deus, ele não tem paciência de ouvir as pessoas ao redor dele. Da sua casa, tudo é bobagem. Não se preocupe, está tudo sob controle. Mas, gente, senta um pouquinho, vai ouvir, vai escutar. Não, já chega do trabalho,
Já vai ligar a televisão, vai assistir o jogo, e não para ouvir. E ele não ouvindo. E ele vai destruindo. E a grande questão começa a apontar falha nos outros. Começa a falar, olha você, olha você, olha você. E ele nunca se volta para si mesmo, o culpado sou eu. Não. Ele bota a culpa em tudo, menos nele mesmo. E aí a destruição está sendo, o diabo fica dizendo que o diabo gosta, que ele vai roubar, matar e destruir, ele vem fazendo isso, e enquanto o homem não se posiciona, ele vai destruindo. E a segunda coisa que começa a acontecer aqui, ele fala muito, mas não fala a coisa que Deus deseja. Ele fala só para se desculpar. Você sabe que eu trabalho, você sabe que eu não tenho tempo, você sabe que eu não sei, você sabe que eu não posso, você sabe que eu não tenho condições. Ele só fala bobagem. Você devia ser mais compreensivo. Então ele fala muito, mas só fala para sair do foco. Só fala para tirar a culpa dele e colocar a culpa nos outros, aquilo que foi falado aqui. Ele faz com que o ambiente se torne mais pesado. Seja tardinho. Você não fala enquanto você não tiver certeza. Não fala bobagem. Não abre a tua boca. Sabe? Depois que eu aprendi isso, eu entendi isso, eu me policio, eu procuro vigiar nessa área. Um dia eu cheguei em casa, um tempo atrás, minha esposa falou, você fez de novo a mesma coisa. Eu não sei o que era, né? Agora nem lembro o que era, mas eu sei que é uma coisa que ela pediu para mim fazer. Antigamente, quando ela falava alguma coisa sobre isso, eu falava assim, eu não vou fazer isso. Moral, pode deixar que eu não vou fazer mais. Aí quando ela falou dessa vez, eu falei assim, eu não vou falar para você que eu não vou fazer mais. Que eu poderia fazer de novo. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vou prestar atenção sobre isso. Não faço nenhuma promessa, mas eu vou prestar atenção sobre isso. Vou vigiar sobre isso. Antigamente eu fazia promessa. Não, pode deixar. Que não vai acontecer mais. É possível. Ensina a mesma coisa. Mas aí, pela graça de Deus, eu me tornei vigilante nessa área. Ela é minha esposa, se você não gosta de certas atitudes, eu vou procurar me vigiar. Porque quem é que eu tenho que agradar mais? Nesse sentido, não é na minha casa? Não é. Porque quantas vezes eu pedi para eu não gostava de certas coisas e ela mudou? Porque é um ajudando o outro. Então, agora muitas vezes vão errar. O que eu estou fazendo não é errado? Deixa eu fazer do jeito que eu quero. Não é assim, são coisas simples. Eu estou falando de coisas que é um pecado, não. Eu estou falando de coisas simples do dia a dia. A esposa pede e você presta atenção. E você quer fazer do seu jeito. Espera aí. Eu ouvi uma palavra que dizia assim: se você não escuta o Senhor, escuta a tua esposa. Deus fala através dela. Então, muitas vezes Deus está falando em casa e a gente não está escutando. Deus está falando através da esposa. Se você tem filho, Deus fala através do filho e você não escuta. Porque você está tão focado em si mesmo que perde o foco de ouvir a Deus. Então, essa é a maturidade que nós precisamos ter, queridos. Primeiro entendimento. Todas as vezes que você estiver numa situação, pense que não é você, tem alguém acima de você. Pense nisso. Tem alguém acima de mim. E eu preciso escutar. Eu preciso de uma direção dele. Senhor, fala comigo. Eu quero dar uma resposta que seja justa. Eu não quero dar resposta de sentimento,
almática, que a minha alma grita, igual que antigamente a gente usava isso muito na igreja. Tinha um problema com o irmão lá, fazia uma mensagem aqui, pegando, atacando ele lá. Antigamente a gente tinha um negócio desse. Agora a gente entendeu, não é assim. Ué, quem fala com ele é o Espírito Santo. É o ensino da palavra. Antigamente o pessoal usava muito o culto para falar algum problema que ele tinha. Não é verdade? Mas Deus nos trouxe o quê? O entendimento. Nos trouxe o crescimento, nos trouxe a maturidade. Então essa maturidade nos põe em alinhamento com o Supremo Deus, aquele que tem toda a sabedoria, aquele que me ensina, e eu tenho no mínimo a obrigação de ouvir. E se eu ouvir a Deus, você pode ter certeza que eu vou ajudar bastante o meu lar, que eu vou ajudar bastante a minha família. Então, quando você lê o Salmo 27, é disso que se trata. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, começa o quê? O Senhor no lar. É Ele quem edifica. Então, eu tenho que escutar aquele que edifica. Então, quando eu tenho meu lar edificado, eu ajudo, porque aqueles que precisam eu sou uma referência. Irmãos, o que falta hoje é referência. Referência na igreja, referência na família. Nós precisamos ter referência. Então, quando nós somos referência na nossa família, nos nossos irmãos, gente, isso ajuda muito. Falta exemplos. Exemplo de homem, exemplo de esposa, exemplo de família. Mas tudo depende de nós. Se nós temos o sacerdócio de Cristo para construir um altar em nossa casa de adoração a Deus, que esse altar seja a gente, nós primeiro, acender fogo. Que nós sejamos o primeiro, diariamente, acender o fogo nesse altar, para que a nossa esposa esteja aquecida, para que os nossos filhos estejam aquecidos no fogo do altar de Deus, que nós, como homens, acendemos. Mas para isso, queridos, olha, tem uma coisa muito básica que nós precisamos observar, que é conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra, conhecer a Deus, e viver como Ele é, da maneira como Ele nos ensina, através da sua palavra. Então, o conhecimento é tudo. Se a gente não tivesse esse ânimo de falar, eu vou buscar conhecimento para servir melhor. No mundo as pessoas não fazem isso. Vou buscar um doutorado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para melhorar a minha capacidade empresarial, nos negócios, não fazem isso? E por que na vida espiritual a gente é tão lento? Por que nós não buscamos o conhecimento? Olha, se você está vindo aqui, sabe o que a gente tem aprendido nas sextas-feiras aqui, irmãos? São coisas profundas que Deus tem ensinado assim, ó. Deus tem usado o André de uma forma tão forte, trazendo uma palavra de conhecimento assim, que você fala, meu Deus, eu nunca soube. Eu vejo hoje o livro de Romanos com outros olhos. É o livro que nós estamos estudando. Porque eu nunca tive essa profundidade do livro de Romanos. Porque nós estamos no final. Mas por quê? Deus tem usado, Ele tem esse dom de ensino e tem trazido para nós esse entendimento. E todos nós participamos, mas infelizmente, amados, nós não temos ainda essa vontade de participar. São poucos que vêm. Nós temos que ter mais vontade, falar, Deus, eu vou aprender. Porque quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais livre você é. Você para de ser preso com coisas. Quanto mais profundidade você tem em ouvir a Deus, você é mais livre. Conhecereis a verdade te liberta mesmo. Então hoje, pela graça de Deus, eu sou liberto de muitas coisas que me prendiam no passado. Mas tem algumas prisões ainda? Sim. Temos algumas prisões ainda que nós precisamos desencilhar delas. Tem algumas coisas que nos prendem ainda, e talvez coisas pequenas. Mas só a palavra de Deus tem o poder de trazer essa restauração. Amém? Então não tenha, faça de tudo, fala, olha, eu vou participar, e aquilo que nós ouvimos aqui hoje, e vamos colocar em prática.
o irmão que não veio hoje, passa uma mensagem para ele depois, sabe? Ajuda, porque é necessário que todos nós estejamos unidos. Uma igreja forte é feita de homens fortes. Amém, queridos? Se nós formos uma igreja forte, você pode ter certeza. Não vai ser vendaval que vai derrubar essa casa, não. Não vai ter vento para derrubar essa casa. Se o alicerce é Cristo, nós vamos vencer juntos, em nome de Jesus. Nós vamos ter famílias fortes. Porque o diabo, o inimigo, está fazendo tudo para derrubar a nossa casa. Ele continua soprando do mesmo jeito, mas só que nós temos um entendimento, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Não tenha medo de lutar, não tenha assim, timidez, não. Tenha ousadia. Não tem que falar para o diabo, você vai sair daqui em nome de Jesus, não. Tem que catar ele e falar assim, ó, em nome de Jesus, você não vai ficar aqui. Perturbação, você não vai ficar aqui. Nós temos que ter ousadia em Cristo. Igual você pegar um ladrão na tua casa, faz favor, vai embora. Fica aqui não. O que você vai fazer? Vai pegar uma espingarda e vai dizer, você vai sair daqui ou não vai? E as armas estão aqui. Nós temos que pegar as armas que o Senhor nos deu. Falar, Satanás, aqui você não vem trazer mau conselho, não. Não vem trazer mau pensamento para a minha esposa, não. Não vem trazer pensamento para o meu filho, não. Aqui você vai sair. E agora? E a palavra diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Então, amados, homens de Deus, luta com Deus. Busquem Deus. Aquilo que nós precisamos vivenciar diariamente. Somente o Senhor tem para nos dar. Somente a palavra de Deus é o alicerce seguro que nos dará maturidade, entendimento e graça. Já está sobre nós. A graça do Espírito Santo está sobre nós. Então vamos colocar em prática esse ensino. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cima, útil. Quando a gente coloca em prática isso, amados, vem da nossa casa, vai para a rua, vai para o trabalho, e você mantém o equilíbrio emocional, o equilíbrio de homem de Deus. Você não está, sabe, não é qualquer coisa que vai tirar você do sério, não. Você já vem com uma firmeza tão grande que você tem maturidade para resistir às afrontas. Somos afrontados. Mas nós temos resistência de Deus para não deixar o inimigo levar vantagem. Amém? É claro que isso aqui não é nada fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. É alguma coisa que precisa ser buscada. É alguma coisa que precisa ser trabalhada em nós, para a gente ser esse homem que Deus desenhou aqui. Um desenho é um formato de um homem que Deus deseja que a gente seja. Quem é esse homem? Cristo. A gente tem que ser imitador de Cristo. Cristo enfrentou ou não enfrentou coisas difíceis? Quantas coisas aqueles camaradas lá dos fariseus, dos saduceus lá, vinha e perturbava. E ele estava lá, firme. Você encontra uma ira de Deus, de Jesus, que não tem, mas também vai ter o bagunço. Aqui não. Aqui a casa do meu pai, a casa de oração, e aqui você não encontra bagunça não. Mas lá fora ele resistiu tudo. Todas as afrontas, respondeu com educação, falou a verdade com hombridade, sabe, ele não decaiu não. E é isso que Deus espera de nós, que nós tenhamos firmeza. Aquilo que a gente precisa ter uma reação mais dura, vamos ter, mas sem perder a cabeça, sem ter a cabeça quente, como nós ouvimos aqui, mas o coração cheio da glória, o coração cheio do Espírito Santo, o coração cheio de Deus. A gente vai reagir. E aqui que nós ouvimos aqui, vai glorificar a Deus. A tua reação vai glorificar o Senhor. Isso muda tudo, é isso que a gente precisa. Amém? Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus.